sou a professora Maureen Isferangeben e continuo com vocês no módulo 3 de Bioquímica Clínica do curso de atualização em análises clínicas ofertado pelo Conselho Federal de Farmácia. No módulo 3 de Bioquímica, um dos itens é a introdução à bioquímica clínica. No vídeo anterior, nós falamos sobre o que a bioquímica clínica avalia, o que pode interferir nos exames bioquímicos e como que a gente entende valores de referência. Nesta aula, nós vamos falar sobre como garantir um exame correto e como realizar o controle interno de qualidade em bioquímica clínica. Bem, como garantir um exame correto? Como ter certeza que você fez tudo, que todas as suas ações e processos estavam dentro do esperado e isso vai resultar num resultado fidedigno, fiel, real daquele exame laboratorial bioquímico. Primeira coisa que a gente tem que entender: existe legislação vigente que nos auxilia em relação aos processos dentro do laboratório? Se sim, nós devemos seguir. Nós temos sim no Brasil algumas legislações que falam sobre exames laboratoriais, laboratório de análises clínicas, então nós devemos seguir os dispostos nestas legislações, nessas normas vigentes. Outro fato que nós devemos tomar cuidado: não existe exame correto se não há controle global da qualidade desse exame. E isso inclui controle interno da qualidade para aquele exame determinado e controle externo da qualidade. Vamos entender um pouquinho sobre controle interno e externo? Qual é a diferença de controle externo e controle interno da qualidade? O controle interno da qualidade, ele diz respeito aos processos que acontecem dentro do laboratório, é intralaboratorial. E o controle externo da qualidade, ele vai avaliar o seu laboratório, o seu processo e comparar com outros laboratórios. Então, a gente diz que é um controle interlaboratorial. Muito bem. O controle interno da qualidade, ele envolve uma série de processos. São processos importantes, trabalhosos, mas necessários, muito necessários, obrigatórios, eu diria. Começando pela documentação. A organização e a documentação do laboratório é o primeiro passo para que o controle interno da qualidade seja aplicado. Nós temos que lembrar que um laboratório ele precisa ter procedimento operacional padrão para todas as suas ações e processos, desde a limpeza do equipamento, a manutenção do equipamento, até a forma de preparo de um reagente, a forma de organização e programação daquele equipamento, até os limites de detecção, que é um item que eu vou comentar agora para frente. Além do procedimento operacional padrão, que vai desde a limpeza até a realização e liberação do exame, nós temos em alguns laboratórios um documento que é chamado de instrução de trabalho, que é como se fosse um POP resumido ou um passo a passo um pouquinho mais objetivo sobre como realizar determinado processo, exame, diluição de reagente. E o que eu citei que o POP deve ter também é o critério para liberação dos exames. Isso tem que ser definido no laboratório. Um exemplo: eu vou liberar automaticamente o resultado do meu equipamento, que passou já por um controle interno de qualidade, desde que o valor obtido seja até X. Isso é um critério para liberação de exames. De X a X, eu vou repetir o exame. E acima de tanto, eu vou ligar direto para o médico e passar o resultado para ele, né? Além de repetir o exame. Então, são critérios para liberação de exame. Treinamento da equipe e todo o processo que é realizado dentro de um laboratório, ele deve ser documentado. Não adianta treinar a equipe sem documentar. Então, você vai treinar os seus colaboradores e certificá-los, né? Documentar que aquele treinamento foi feito. Os treinamentos devem ser constantes, principalmente aquilo que a pessoa faz sempre.
A gente acredita que após uma certa experiência você não precisa treinar. Pelo contrário, é aí que a gente deve fazer treinamentos, atualizações e documentar tudo isso. E o sistema de gerenciamento e garantia da qualidade. Isso tudo faz parte do controle interno, é um processo que o laboratório, dentro da sua casa, deve se organizar. O controle externo de qualidade, ele é um controle interlaboratorial realizado da seguinte forma: o laboratório, ele participa de programas de proficiência, ou seja, ele paga para programas de proficiência encaminhar ao laboratório uma vez por mês uma amostra, né? Um kit, enfim, temos alguns programas aqui no país que disponibilizam, né, esses kits, e esse laboratório então contrata essa empresa para realizar essa verificação externa da qualidade. Então, a amostra enviada pela empresa chega, o laboratório vai processar como se fosse a amostra de um paciente, enviar para essa empresa seus resultados, essa empresa compara entre os laboratórios participantes e aí esse laboratório vai ter uma média e uma avaliação. Essas empresas, elas também podem fazer inspeções, auditorias, credenciar os laboratórios, acreditar os laboratórios, né, em relação à sua qualidade. Acreditação externa da qualidade. O controle interno, ele vai precisar de 2 reagentes muito importantes. E eles são diferentes, embora algumas pessoas confundam. Soro controle e padrão ou calibrador. O padrão é uma solução de concentração conhecida. O calibrador ou padrão tem uma concentração conhecida. Eu utilizo esse reagente para calibrar o meu sistema e assim poder verificar a exatidão do resultado. Então, o padrão ou calibrador tem uma concentração conhecida. Se você olhar dentro do frasquinho, né, no rótulo do frasquinho de um calibrador ou de um padrão, ou na bula, obviamente na bula deles, você vai ter quanto temos daquele padrão para a glicose. Tem lá 100 miligramas por decilitro. Então, eu sei que em cada decilitro daquele líquido eu tenho 100 miligramas de glicose. Já o soro controle, ele é um reagente que tem uma faixa de valor que deve ser alcançada. Então, eu não tenho uma concentração conhecida. Eu uso o soro controle para monitorar a precisão de um método. O método já foi calibrado pelo padrão. Eu já disse para ele que aquilo que ele avaliou no padrão tem tantos miligramas por decilitro. Agora eu vou passar um soro controle e eu tenho que garantir que o meu sistema, meu método é preciso a ponto de achar um valor aproximado que reproduz o valor ao longo das corridas. O soro controle, normalmente, ele se apresenta em 3 níveis. Então, o laboratório ele pode comprar, deveria comprar os 3 níveis de soro controle. O que a gente chama de nível patológico baixo, patológico alto e o nível normal, para garantir a precisão do método em todos esses extremos de valores. Então, resumindo, soro controle eu utilizo para verificar a precisão do meu método. Ele tem níveis baixo, normal e alto e é usado como se fosse a amostra de um paciente. O padrão, não. O padrão é o calibrador, é o que eu utilizo para calibrar o meu ensaio e garantir a exatidão do resultado. Bem, então tá certo eu dizer que o grau em que a variável representa a verdade e me garante a exatidão é obtido através do calibrador. E quando eu uso um soro controle, eu quero obter valores semelhantes a cada medida. Valores semelhantes significam precisão.
Então, vamos praticar? Olhem esse exemplo. Nós temos aqui 4 alvos e nós temos aqui pontinhos representando o número de vezes que eu dosei, por exemplo, um analito. A pergunta é: qual imagem indica resultados do controle interno de qualidade com baixa exatidão e alta precisão? Então, imagine que eu utilizei um soro-controle, um calibrador, e eu estou agora querendo analisar o controle de qualidade em relação à dosagem. Por exemplo, eu dosei 5 vezes uma glicose. Eu sempre vou dar o exemplo da glicose. Um exame fácil, barato, muito bem padronizado e muito realizado dentro de um laboratório de análises clínicas. Vamos ver o que está representando baixa exatidão e alta precisão. O alvo A, B, C ou D? 2 segundos para pensar, porque isso aí é muito fácil. Então, a resposta é a A. A gente tem uma alta precisão, ou seja, todas as vezes que eu dosei a glicose, os resultados ficaram muito próximos. É como se eu tivesse jogado o dardo muitas vezes no mesmo lugar. Isso é alta precisão, é preciso, reproduz muitas vezes, mas não está reproduzindo no centro do alvo, como eu gostaria. Então, aqui nós temos alta precisão, mais baixa exatidão. A exatidão seria estar no meio do alvo. Então, aqui a letra B nós teríamos alta precisão, muitas vezes reproduzindo no mesmo lugar e no lugar certo, muito alta exatidão. Na letra C, a gente até consegue achar o alvo, né? Até está relativamente exato, mas não está reproduzindo. Não é muito reprodutivo. E a letra D, a gente não tem nem precisão e nem exatidão. Então, no controle de qualidade bioquímica, é muito importante a gente entender esses conceitos. O que é precisão, o que é exatidão e para que eu uso um soro controle para determinar se meu método tem precisão, ou seja, se ele reproduz. E para que eu uso o calibrador? Para calibrar o sistema e verificar a exatidão. Ele tem que estar sempre no alvo. Então, eu uso um calibrador e digo para o meu sistema, isso aqui significa concentração de 100 miligramas por decilitro de glicose, por exemplo, usando um padrão de glicose. Então, eu digo para ele, sistema, quando você dosar, e normalmente a gente tem métodos colorimétricos, né, ou enfim, alguns métodos que vão determinar ali que aquela concentração significa 100 miligramas, a partir daquilo ele vai entender o resto das dosagens e verificar a exatidão do meu sistema. Calibrador, exatidão, soro-controle, precisão. Bem, como é que eu realizo então esse controle interno de qualidade? Você falou dos conceitos, agora eu quero aprender a fazer isso na bioquímica. Eu vou ensinar de uma maneira bem manual, caseira, né, os passos básicos iniciais, mas existe na literatura, né, abundante informação sobre controle interno de qualidade e bioquímica clínica. Vocês podem complementar a partir dessa aula introdutória. Bem, primeiro eu tenho que saber o que é o gráfico de Levy-Janes, né? Como eu monto esse gráfico de Levy-Janes. E eu também tenho que conhecer as regras de Westgard. O Dr. Westgard foi e é muito importante para o controle de qualidade bioquímica clínica. Agora o filho dele, o Steen, também seguiu os passos do pai. E eles, então, trabalham muito com controle de qualidade de forma geral em laboratório, mas especialmente em bioquímica clínica. Esse gráfico de Levy-Janes, ele é um gráfico utilizado para o controle de qualidade interno, né, para a gente registrar os valores diários do controle de qualidade. Se eu tiver mais do que uma vez ao dia
realizando controle de qualidade, eu vou incluindo os pontos no gráfico, como se fossem dias, mas a gente pode usar pontos pelo número de vezes que eu faço controle interno de qualidade. Para eu retirar uma análise estatística a partir do gráfico de Levy-James, se sugere que eu tenha pelo menos 20 pontos para analisar. E a partir daí eu tenha as análises, né, as interpretações um pouquinho mais corretas. E eu também devo tirar desse gráfico outliers. Outliers são pontos muito discrepantes dos outros que estão aparecendo. Então, se retira esses outliers, dosa de novo e aí você consegue determinar algumas variáveis, né, estatísticas. Eu tenho que determinar quais são os limites do meu controle, né? Ou seja, os desvios padrão. Normalmente, para montar o gráfico de Levy-James, a gente usa 3 desvios padrão: para cima, positivo, e para baixo, negativo. A partir do quê? A partir de uma média, certo? E aí a gente vai verificar se o gráfico de Levy-James tem este comportamento aleatório aqui. Um ponto para cima, outro para baixo, um para cima, outro para baixo, um para cima, outro para cima, outros para baixo. Tem que ser aleatório em torno desta média. E nós temos a partir daí, então, uma distribuição chamada de gaussiana, né? Essa é a curva de Gauss. Não sei se vocês lembram, numa aula anterior eu falei sobre valor de referência, né? Que se distribui em torno de uma média. É basicamente isso aqui também. A gente tem uma média, a maior parte dos valores vão estar ao redor dessa média e alguns nos pontos extremos. Então, vamos criar e alimentar o gráfico de Levy-James? Como é que nós fazemos isso? Muito bem. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês o primeiro passo. E vou usar o exemplo da glicose plasmática, como eu disse. É um exame muito realizado, muito fácil de realizar. Então, a gente vai usar esse exemplo. Eu vou procurar na bula de um reagente de soro controle, e aqui eu declaro que eu não tenho conflito de interesses, não quero destacar nenhuma marca, mas vamos pensar num soro controle, numa bula, e aí eu vou procurar na bula desse reagente de soro controle qual é a média que ele indica para aquele analito e qual é o desvio padrão que ele indica. Então, vamos lá, como a gente usou glicose como exemplo, eu fui lá na bula do soro controle, procurei a glicose, olhei qual é a referência do kit. Às vezes tem lotes diferentes, né? Percebam, a glicose aqui tem 3 lotes para essa marca. E aí nós vamos escolher qual é o método da minha glicose e achar a média que o kit propõe. Muito bem, neste exemplo aqui que eu estou dando, a média é 95. E ao lado nós temos o desvio padrão? Não, nós temos a média. A gente tem a média, não, perdão, o range, né? De quanto a quanto ele está indicando. Então, se 81 é de 81 a 109 e a média 95, como é que eu faço para tirar o desvio padrão disso daqui? Eu vou colocar 109 menos 95, dá 14. Ou 95 menos 81, tem que dar 14 também, porque ele está no meio, na média 95. Então, o meu desvio padrão para frente e para trás dos 95 é quanto? 14. 95 mais 14 é 109, 95 menos 14 é 81. Então, eu tenho a faixa e aí, a partir daí, eu consigo retirar qual é o meu desvio padrão, certo? Vamos gravar esses valores, média de 95, desvio padrão 14, para baixo para cima. Agora, eu preciso criar o meu gráfico de Levy-James, desenhar o gráfico de Levy-James. Eu já tenho a média e eu já tenho um desvio padrão que eu retirei lá do meu kit, tá? Isso não veio da cabeça, a gente sempre vai buscar na bula do reagente. Vamos começar? Vou desenhar a média. Desenhei ali, 95 é a minha média. Agora, eu vou colocar um desvio padrão para cima e um para baixo. Esse já estava lá na bula. O para cima é 109 e o para baixo é 81.
14 a mais e 14 a menos. Então, eu já coloquei no gráfico de Levy-James o primeiro desvio padrão, mas eu preciso de 3. Então, vamos colocar mais 14, 109 mais 14 dá 123 e 81 menos 14. 81 menos 14 dá 67. Pronto, tenho 2 desvios padrão, mas eu preciso de 3. Então, eu vou somar mais 14 é 123, dá 137, e menos 14, 67 menos 14, eu tenho 53. O gráfico de Levy-James está pronto para glicose. Então, que fique claro que eu preciso ter esse gráfico para cada um dos meus analitos. E cada vez que eu passar o soro controle como se ele fosse a amostra do paciente, eu tenho que anotar aqui no gráfico de Levy-James para eu ter pontos suficientes, pelo menos 20, para analisar o meu gráfico pela primeira vez. Depois a gente vai analisando diariamente, né? Ou a cada passagem de soro controle, porque às vezes pode ser 3 vezes ao dia. Certo? Então eu incluí ali embaixo os dias que eu vou analisar. A partir de agora, eu vou dosar o meu soro controle. Doso como se fosse a amostra de um paciente e vou anotar o resultado no gráfico. Como eu disse, pelo menos uma vez ao dia ou toda vez que você realizar o soro controle para, 3 vezes ao dia, vai depender muito do laboratório, mas pelo menos uma vez ao dia é necessário, é obrigatório. Certo? Dosei no sistema de automação ou manualmente, no espectrofotômetro, fiz a dosagem da glicose plasmática daquele soro controle específico que eu montei esse gráfico. Vamos ver qual deu o resultado? 98. Eu anoto ali no gráfico que no dia 1 o meu resultado foi 98. E assim eu vou fazendo. Na segunda dosagem, que pode ser no mesmo dia ou no próximo, eu vou ver quanto que deu e anoto no meu gráfico. Olha, deu 87, anoto no meu gráfico. E assim por diante, eu vou anotando os resultados do soro controle e montando o meu gráfico de Levy-James. Muito bem. Estou montando o meu gráfico e agora eu preciso interpretar os resultados desse gráfico. Digamos que eu já estou há um mês fazendo essas dosagens, então eu tenho mais do que 20 pontos e agora eu preciso analisar. A gente utiliza as regras de Westgard para analisar um gráfico. Eu estou mostrando aqui para vocês a análise de um único nível, certo? Do soro controle. Lembrem, o ideal seria que para cada analito nós tivéssemos 3 níveis de soro controle. Então, nós teríamos no mesmo dia 3 dosagens para aquele analito. E pensem que para todos os analitos nós precisamos fazer isso. Eu vou mostrar um nível de soro controle. Quando você tem 3 níveis, a gente chama de regras múltiplas de Westgard e normalmente isso é feito com algum software que pode estar já dentro da sua automação em bioquímica. Ele faz essas análises para você, só tem que interpretar o que ele está analisando. Vamos lá. Fiz vários pontos, vocês estão olhando aqui nessa imagem, um gráfico de Levy-James, não estou usando o valor, só estou mostrando em relação a pontos. Então, vejam, eu tenho uma média, um desvio padrão para cima, um para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, 3 para cima, 3 para baixo. E aqui, na bolinha verde, no ponto verde, do dia 5, nós temos este valor. Como eu analiso este gráfico neste ponto? Eu digo que eu tenho um ponto que excedeu, ou seja, está acima do segundo desvio padrão. E eu chamo isso de regra 1,2S de Westgard. A regra 1,2S de Westgard diz que eu tenho um ponto que excedeu 2 níveis do meu soro controle, do desvio padrão, 2 níveis de desvio padrão. Isso pode acontecer tanto para cima quanto para baixo, certo? Esta bolinha poderia estar entre a linha roxa
é vermelhinha. Seria um 2S também. Esta regra é uma regra de alerta. Eu posso continuar a fazer as dosagens dos meus pacientes, porque a gente faz o soro controle antes de qualquer coisa. Se o soro controle não der certo, você não continua, você nem começa a fazer análise dos seus pacientes. Muito bem, essa é uma regra de alerta só. É um limite aceitável de erro e eu posso seguir fazendo agora a dosagem dos meus pacientes, porque soro controle a gente trata como uma amostra, mas não é. Se der errado, a gente consegue aplicar ações, medidas corretivas. O do paciente deu errado e você liberou, não tem muito o que fazer, né? Então, a gente primeiro faz o soro controle e vê se está tudo ok. Neste caso, com uma regra 1,2S, você pode seguir e fazer a sua bateria de exames. É uma regra de alerta, é um limite aceitável de erro. Já nesse outro gráfico, o que a gente nota? A gente nota que no dia 5, tá um pouquinho torto aqui, né? No dia 5, nós temos um pontinho vermelho e aí já passou do segundo nível. Está no terceiro, né? Para cima. Poderia ser o terceiro para baixo. Nós chamamos essa regra de regra 1,3S de Westergaard. O que significa? Significa que você tem um ponto que desviou 3 vezes, 3 desvios padrão. Pode ser para cima ou pode ser para baixo, não interessa. A regra continua a mesma, é uma regra de exclusão. É uma regra que faz com que você pare a sua análise, você não vai seguir e dosar os seus pacientes, porque esta regra mostra que você está muito longe da sua média. Alguma coisa aconteceu. Nós já vamos falar como é que a gente corrige isso ou o que poderia ser que está causando essa regra de exclusão. Bem, notem que no dia 5 nós temos aquela regra que é 1,2S. É uma regra de alerta. Posso seguir? Posso seguir. No dia 6, ou na segunda ponto de análise do meu soro controle, eu também tenho uma regra 1,2S. Porém, ela estava seguida anteriormente, né? Ela seguiu uma outra regra 1,2S. Nesse caso, 1,2S mais 1,2S, nós temos 2,2S. Essa regra de Westergaard também é uma regra de exclusão. Porque você tem 2 pontos de alerta seguidos, então a gente tem agora uma regra de exclusão. 2 pontos que extrapolaram 2 desvios padrão. Pode ser para cima ou pode ser para baixo. Essa regra também é exclusão. Para o que eu estou fazendo e vou verificar. Não vou dosar os meus pacientes. Vamos de novo analisar. Se eu analisar o dia 5, eu tenho 1,2S. Regra de alerta segue a corrida. Se eu olhar o dia 6, eu tenho também uma regra 1,2S. Eu poderia seguir a corrida? Neste caso, não, porque na análise anterior do soro controle, que pode ser no dia anterior ou no período anterior, nós tivemos uma regra de alerta, só que uma para cima e a próxima está para baixo. Nesse caso, a gente não deve seguir a análise, porque a gente tem aqui a regra de Westergaard chamada de R4S. É uma regra de exclusão. Eu tenho, entre um ponto e o outro, 4 níveis, 4 desvios padrão. Isso é muito, então eu não posso seguir a minha análise porque o meu sistema não está preciso. Lembre, soro controle avalia precisão, não exatidão, avalia precisão. Vamos notar esse outro gráfico? Nós temos uma média aqui e nós temos uma reprodutibilidade. Aqui está reproduzindo, concordam comigo? Até está reproduzindo bem o soro controle, mas eu tenho uma sequência de pontos que desvia um nível aqui,
um nível de desvio padrão da minha média. E isso se segue dia após dia. Nós chamamos isso de regra 4-1S, ou seja, 4 vezes consecutivas eu tenho um desvio de 1S. Isso também é regra de exclusão. Está mostrando que não está muito legal. Lembre que o gráfico ele deve ter uma aleatoriedade ao redor da média. E aqui a gente não percebe isso. Esse outro gráfico é interessante porque a gente não tem desvios grandes, mas nós temos vários pontos que nunca passam pela média. Ele sempre está longe, pode ser para cima ou para baixo da média, mas nunca passa pela média. Lembrando que a distribuição gaussiana diz que nós temos que ter pontos aleatórios ao redor da média. Nós chamamos isso daqui de regra de Wesker de 10 vezes, é uma regra de exclusão também. Como é que a gente corrige tudo isso? Por que eu levei 10 dias? Às vezes a gente vê isso em 8 dias, às vezes passa 12 dias para perceber isso daqui. Então vamos ver como é que a gente pode corrigir esses erros. E primeiro, como que eu identifico o erro? O tipo de erro que está acontecendo. Existem 2 tipos de erro que podem acontecer e levar a essas regras de exclusão. O primeiro deles a gente chama de erro sistemático. O erro sistemático, ele está relacionado com a exatidão do método. Eu preciso calibrar o meu sistema. Por quê? Porque eu noto uma mudança na média. Eu não tenho mais aquela distribuição gaussiana ao redor da média. Então, alguma coisa fez com que mudasse a média do meu método. Então, é uma mudança consistente no sistema causada pela alteração na acurácia, refletida pela mudança de todos os dados na mesma direção. Ou vai tudo para cima, ou vai tudo para baixo da média que eu tinha estipulado. Eu preciso, então, verificar problemas de calibração. De repente, você tem que calibrar de novo o teu sistema. Você mudou o lote do teu reagente, esqueceu que toda vez que muda o lote do reagente eu tenho que calibrar o sistema. Você trocou alguma coisa no seu equipamento, mudou o filtro, trocou uma lâmpada, alguma alteração ali no seu sistema, no seu equipamento, e isso muda a forma como ele vai olhar aquele analito. Então, você precisa calibrar novamente o seu sistema. O erro randômico, se a gente olhar aqui nesse gráfico, é um erro que a gente diz aleatório, também é conhecido como erro aleatório. É uma mudança inconsistente, não é como no caso anterior que nós tínhamos uma mudança consistente no sistema. Aqui é inconsistente. De repente, um dia acontece um erro bizarro e isso é causado então pela alteração na precisão do sistema. Mostrado por quê? Uma maior dispersão, que pode ser tanto para cima quanto para baixo, da média. Um ponto que dispersa muito da média, muito mais do que os outros. Isso está relacionado com o quê? Com a reprodutibilidade, a precisão do método. E aí tem a ver com soro-controle. Soro-controle não é desvio na média, mas é desvio no desvio padrão. É uma mudança no desvio padrão. Isso pode estar relacionado com o quê? Pipetagem, uma coisa pontual, um erro pontual. Naquela hora lá, naquele processo, a homogeneização não foi muito bem feita. A temperatura do sistema mudou, até da sala, às vezes, pode acontecer isso. E flutuação na voltagem. Às vezes dá uma queda de luz, por isso a importância de equipamentos de bioquímica terem no break, né? Sistemas que garantam que a energia seja constante. E algum erro que pode ter acontecido no manuseio de algum reagente, tá? Manuseio do sistema em si. Muito bem. Vamos ver se a gente conseguiu assimilar tudo isso. Vamos praticar? Olha só essa pergunta. São perguntas que caem em vários concursos, né? Perguntas similares a essa. Erro do tipo reprodutível, ou seja, que se repete N vezes
caso a medida seja realizada N vezes. Seguindo sempre o mesmo procedimento, é denominado do quê? Erro randômico, desvio padrão, erro sistemático, erro aleatório ou erro estatístico. Então lembre, é um erro que reproduz. Se eu dosar 100 vezes aquele analito, 100 vezes o erro vai reproduzir. Então, 2 segundos. A resposta é a letra C. Não é erro randômico ou aleatório. Randômico e aleatório é sinônimo, porque aleatório não reproduz, é aleatório, é randômico, é o acaso. O erro é estatístico, isso tem a ver com bioestatística, não tem nada a ver. Desvio padrão não é um erro, né? Desvio padrão não é um erro. Então aqui ficou fácil. O erro sistemático é aquele que é reprodutivo, ele reproduz na sua errado. Muito bem. E vamos praticar mais uma vez? Olhem só, uma coisa que acontece muito. Um analista clínico, estava em um grupo de WhatsApp pedindo as opiniões dos demais colegas sobre os seus resultados de bioquímica. E olha o que ele comenta nesse grupo. Não sei o que está acontecendo com os meus resultados. Eu calibro meu equipamento de bioquímica e mesmo assim, quando repito várias vezes o mesmo exame, ele estava falando do colesterol, os resultados são diferentes. Uma hora são baixos, outra hora são altos. Estou achando que é um problema de exatidão. Vou trocar o calibrador. Algum de vocês tem esse mesmo problema com esse equipamento? Então, era um profissional que estava dizendo, que no equipamento X ele dosava colesterol e o que acontecia é que ele calibrava sempre o equipamento e mesmo assim, toda vez ele repetia um exame e o resultado estava diferente, uma hora alto, outra hora baixo. E ele queria, ele achava que era um problema de exatidão e ia trocar o calibrador. Vamos analisar o que o colega falou e o que ele pensou? Será que faz sentido? Muito bem. Primeiro, ele diz que não sabe o que está acontecendo porque ele calibra o equipamento de bioquímica. Se ele calibra, ele usa o quê? Soro controle ou padrão? Ele usa um padrão, um calibrador. O calibrador, ele serve para monitorar a exatidão do sistema. Se ele repete várias vezes, o que ele está querendo ver? Ele só consegue ver se o equipamento está reproduzindo. Então, ele está vendo precisão, e precisão é soro controle. Os resultados são diferentes. Muito bem, se ele reproduz e repete várias vezes e os resultados não reproduzem, tem baixa precisão, concorda? Não está reproduzindo, não tem precisão, porque toda vez que você repete alguma coisa, e se ele sempre dá igual, ele tem alta precisão. Não é o caso deste nosso colega. Uma hora os resultados são altos e outra hora os resultados são baixos. Então, o erro não reproduz, é um erro randômico. A gente tem que avaliar o soro controle aqui. E ele diz que vai calibrar. Não tem que calibrar, Ele tem que verificar o soro controle dele, fazer um soro controle mais adequado, ver qual que é o problema ali. Às vezes a dosagem, o soro controle já perdeu a estabilidade, às vezes na hora de pipetar o soro controle não ficou ok, então ele tem que verificar esse erro, que é um erro randômico, não sistemático. Muito bem. Nesse primeiro tópico do nosso módulo 3 de bioquímica, nós falamos sobre introdução à bioquímica clínica. O que ela avalia, o que interfere nos exames bioquímicos, como entender os valores de referência. Eu falei de uma maneira muito ampla e geral. São muitos exames bioquímicos, é o setor que mais tem número de exames, então seria
impossível nesse curto período de tempo que nós estaremos juntos nesse módulo inteiro, falar de todos. Como que a gente garante um exame correto? Lembrem, existem normas, legislações que nós devemos cumprir e existe o controle de qualidade, interno e externo. O externo a gente tem que pagar para uma empresa, encaminhar uma amostra e eu vou fazer como se fosse um paciente. Mando o meu resultado para a empresa e ela vai me dizer, você está com resultados aceitáveis ou inaceitáveis, né? Isso é um controle externo. O controle interno foi o que a gente acabou de aprender. Nós vamos fazer esse controle todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, pelo menos com nível de sorocontrole, ideal são 3, e aí a gente avalia toda vez que fizer o sorocontrole para todo analito. Todos os exames de bioquímica devem ser controlados, interna e externamente. Muito obrigada e a gente se encontra na próxima aula.